Olá, eu sou a educadora Luana e hoje vamos falar sobre siglas, né? Onde que as siglas estão presentes no nosso dia a dia, um pouquinho sobre isso, mas de uma forma mais prática. Então nós vamos escrever a palavra, identificar vogais, consoantes, qual que é a importância dessa palavra para que a gente possa também se alfabetizar nesse sentido. Quando a gente fala assim, você conhece a palavra sigla? Você já ouviu falar dessa palavra? Você já percebeu ela no seu dia a dia? Possui consoantes, possui vogais? Como que está escrita essa palavra? Porque é muito importante que a gente identifique isso nesse mundo letrado que nós vivemos, né? Então, quando falamos da palavra sigla, o que que ela traz para a gente em termos de vogais, de consoantes e de sílabas, certo? Então, vamos estar fazendo essa atividade com vocês ao longo da aula. Então, a palavra sigla, nós temos aqui duas sílabas. Essa em azul, que é o S e o I, si, e o glá, que é o G, L, A. Essas duas sílabas, elas formam a palavra sigla. No grupo do si, eu tenho todo um grupo de sílabas. Então, qual que é o meu grupo? É o sa, o sé, o si, o só e o su. Tá aqui o meu grupo completo. E esse aqui? Esse é um grupo um pouco diferente do que estamos acostumados, né? A ver nas palavras, a pronunciar. Porém, ela é chamada de sílaba complexa, né? Por quê? Ela tem, além de ter três letras, ela possui três letras, elas não estão numa ordem como, por exemplo, sa, sé, si, só, su. Eu tenho um L aqui no meio, então até a minha pronúncia é diferente. Então é glá, glá. Mas qual que é esse grupo? Esse grupo é o grupo do glá, glé, gli, gló e glu. O que acontece muitas vezes é que vemos palavras em outros idiomas utilizando essas sílabas, né, complexas aqui. Às vezes, na nossa língua, é difícil visualizarmos, mas existem palavras sim. Então, quando formamos palavras, percebemos que existem palavras com sílabas complexas, como é o caso da palavra sigla, que eu vou até circular para vocês aqui, si, glá. E essa palavra, ela quer dizer alguma coisa. Então, toda palavra tem o seu significado. Qual é a importância da gente fazer os grupos silábicos? É perceber que existem mais palavras com aquelas sílabas. Então, nós vamos aumentando o nosso repertório vocabular e vamos adentrando nesse mundo letrado. Então, aqui nós vamos deixar de exemplo a palavra sigla, onde nós utilizamos o si e o glá. Existem outras para serem formadas? Existem. É isso que a gente vai estar vendo com a atividade proposta. Então, a gente tem que destrinchar, como eu costumo dizer, destrinchar a nossa palavra, esmiuçar a nossa palavra. Falando então do sa, sé, si, só, su, glá, glé, gli, gló, glu, que são as sílabas que a gente tem. Voltando na explicação. Sílaba simples é o sa, sé, si, só, su, e sílaba complexa é o glá, glé, gli, gló, glu. Glu. Às vezes a pronúncia, a língua fica bastante no céu da boca, mas é assim que uma sílaba complexa faz mesmo. A pronúncia é completamente diferente, tá? Então, essa diferença é importante que nós memorizemos. A diferença entre sílaba simples e sílaba complexa. Então, quando a gente traz para vocês uma atividade de formar palavras, tem um passo a passo a ser seguido. Como que é esse passo a passo? Como que eu faço para formar palavras? Número 1, eu tenho que separar os grupos silábicos. Nós já fizemos essa separação dos grupos silábicos. Podem ser grupos silábicos simples ou complexos, não importa, tem que ser feita a separação. E depois,
una os grupos e verifique se houve junção silábica formadora de palavras. Ou seja, a partir do momento que eu uno os grupos, cruzo e uno os grupos, eu vejo se tem formação de palavras. Isso é muito importante visualizar. É difícil na primeira vez que a gente faz a formação de palavras, mas depois a gente vai conseguindo fazer com mais facilidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que formou a palavra sigla, para que vocês vejam se é possível formar uma outra palavra. Então aqui no si, nós já colocamos para vocês. O si com o glá formou a palavra sigla. Agora, se eu pego o si, esse mesmo si, e junto ele com o gle, sigle, não forma palavra. Sigli, formou palavra? Não. Siglo, também não formou. Siglu, também não formou. Poxa, será que forma uma só palavra? Pode acontecer. Aí a gente tenta um outro grupo silábico. Por exemplo, o sa. O sa com o glá. Saglá. Saglé. Sagli. Sagló e saglu. Nossa, enrolou a língua. E enrola mesmo. Por conta dessa sílaba aqui, glá. Certo? Então a formação de palavras é você ir cruzando os grupos de um lado com o grupo do outro. E depois inverte. Então nós deixamos aqui o início dessa formação de palavras, para que vocês possam, então, nessa atividade, desenvolver esse exercício de formar palavras. Essa atividade proposta, então, qual que é a ideia? Que vocês exercitem a formação de palavras, podem colocar outras palavras que vocês conhecem, vão identificando palavras e vão tentando outras siglas para que vocês possam trazer as palavras e fazer formação. É um exercício constante a gente estudar as siglas e a formação de palavras. Essa foi mais uma aula do MOVA. Até a próxima!